Olá, bem-vindos a mais um Café Conservador. E seguimos a análise do livro Fire in the Minds of Men, James Billington. Nós temos que entender o processo. Lá no final da Idade Média, há uma ruptura do consenso cristão, separa-se razão e fé, Deus passa a ser uma ideia, e se Deus se torna uma ideia, ele pode ser combatido como ideia, pode ser contestado como ideia, pode ser impugnado como ideia. Ao separar a razão e fé, criou-se a visão de que existem coisas que são terrenas, coisas que são do céu. O sujeito vai ao culto à missa no domingo, tem a sua comunhão com a sua igreja, mas na segunda-feira ele volta a ser o homem racional, completamente desligado de Deus. E é assim que nós construímos a civilização humana nos últimos 200, 300 anos. E a Revolução Francesa tem muito a ver com isso, porque ela não só rompeu de forma radical com o cristianismo, mas ela incentivou uma educação humanista, que é uma educação sem Deus. Quantas famílias são formadas hoje sem nenhum tipo de conhecimento das coisas de Deus? Às vezes você chega numa casa, a pessoa nunca pegou numa Bíblia, não conhece a Bíblia, nunca viu, não sabe nem para que serve. Eu estou falando de Brasil, não estou falando de China, de Coreia do Norte. Estou falando de Brasil. Isso ocorre no Brasil. Ocorre nos Estados Unidos, ocorre na Europa. Mas por quê? Porque foram séculos de descristianização da humanidade. Criou-se uma tal de educação humanista, que não depende de valores cristãos. Hoje, em certos meios, se identificar como cristão é um capício diminúcio. Isso te diminui como ser humano. Se você defender valores cristãos de forma muito reiterada, você é um fundamentalista. As próprias plataformas já estão boicotando esse tipo de conteúdo, não é de hoje. Então você caminha para o mundo, e isso é tão nocivo, como nós vimos no vídeo passado, que agora querem substituir o próprio homem. O homem, como ele é, 1.0, já não serve. Precisa pôr outra coisa no lugar desse, possível até uma máquina, um robô, um ciborgue. É nesse estágio que as coisas estão. Quando nós tiramos Deus da convivência humana, tiramos a importância das coisas de Deus, da educação humana, o que restou foi isso. Uma sociedade que, se Deus não existisse, se autodestruiria. Por sorte, Deus existe. Deus não é uma ideia. Deus é um fato, como é uma montanha, como é uma árvore. E ele virá em resgate dos seus. O poder de Deus ainda não se manifestou plenamente nesses últimos dias. Ele irá se manifestar nesses últimos dias, de maneira tremenda. E nós vamos perceber o erro de termos dado uma educação sem Deus aos nossos filhos. Deus abençoe a todos.